Segundo Samuel, capítulo 16, do versículo 21 ao 23, começando no 21, diz assim: E disse Aitofel a Absalão: Possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para Absalão. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que é santa, perfeita, eterna e poderosa. Pedimos agora que o mesmo Espírito que inspirou homens antigamente para escrevê-la, colocá-la em nossa linguagem, possa agora, Deus, vir e nos inspirar, possa vir nos empoderar para que possamos ouvir com fé. Peço também no mesmo poder para poder trazer a mensagem desta noite com o teu poder. Eu te peço isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. E vamos sentar então. Esta noite nós estamos vendo a terceira e última parte deste tema que estamos traçando em 2 Samuel 16, de que é quando pior não pode ficar. O que fazer em situações quando tudo parece estar indo da pior maneira possível, e quando você pensa que pior não pode ficar, pior fica. E quando isso acontece, tem uma certeza: o diabo vai vir e ele vai trazer tentações, ele vai trazer situações que ele quer usar para fazer-nos tropeçar. Quando a coisa está ruim, indo de mal a pior, nós já estaremos fragilizados, enfraquecidos, e ele não perde oportunidade. Satanás é um grande oportunista, ele não vai dar trégua para você. Se você, ele não é um cavalheiro, né? Um cavalheiro, você tem uma luta, né? Antigamente, com as espadas, se um deixava cair a espada, o cavaleiro deixava o seu oponente que deixou cair a espada, pegar a espada antes de resumir a luta. Ele não faz isso. Um cavaleiro jamais jogaria areia nos seus olhos. O diabo faz isso. Então o diabo não é nenhum cavalheiro, ele não tem honra, ele não tem vergonha, ele é um oportunista. E quando você está por baixo, quando você está numa situação que você acha que não pode ficar pior, é nessas horas que ele vai vir tentar destrilhar e passar uma rasteira em você. Então, nós temos que ter muito cuidado nessas horas para não tropeçar. Nós já vimos algumas coisas, rapidamente, na semana passada e retrasada. A primeira coisa é: não responda a quem te ataca. Alguém te está atacando? Te atacar. Estão falando? Deixa falar. Deixe que Deus seja a sua defesa. Deixe que o seu caráter seja a sua defesa. Deixe que o seu testemunho seja a sua defesa. E daí a importância da gente se preocupar em manter um bom testemunho, de manter um bom caráter. Seria bom se alguém falasse assim: eu vi o fulano fazendo isso. Fulano não. Jamais o fulano vai fazer isso. De jeito nenhum. Eu conheço ele. Eu conheço a vida dele, eu conheço o caráter dele. Ele nunca faria uma coisa dessas. Muitas vezes dizem: o fulano fez aquilo. Estou sabendo faz tempo. Já não era a hora. Isso eu esperava dele. Tá? Isso não é muito bom. Então vamos olhar para os nossos testemunhos, olhar para o nosso caráter. Outra coisa que nós vemos é que o nosso temperamento descontrolado é pior do que a ofensa. Nós vimos que aqui ele foi ofendido, mas ele manteve a sua compostura. Se alguém vem ofender você, o que o diabo quer que você faça é que você reaja na carne e piore a sua situação. Então não reaja. Às vezes a confusão gerada pela nossa reação à acusação é pior do que a acusação em si. Então vamos ter sabedoria em relação a isso. Nós vimos também que a melhor defesa, aliás, a única defesa contra ataques ao nosso caráter é você demonstrar mais caráter. Então o ideal é você já ter caráter, já ter um testemunho bom o suficiente para que a acusação não cole. Mas mesmo que, muitas vezes nós somos acusados, somos inocentes, mas as circunstâncias são tais que não são favoráveis. A aparência pode ser que às vezes nos acusa. Por isso que a Bíblia fala: fugir, abstenha-vos do que? Da aparência do mal. Porque às vezes você não fez nada de errado, mas a mera aparência já abre a porta para acusação.
Então, se alguém lhe acusa o seu caráter, sabe o que você faz? Você responda com mais caráter, com melhor testemunho ainda. E a última coisa que eu vou revisar hoje rapidamente é que para obter a ajuda de Deus, o caminho mais curto é nós nos humilharmos perante Deus. Não nós sermos humilhados pelas nossas falhas, nossos erros, não é isso que está falando aqui, não. É nós, eu escolho me submeter, me humilhar perante Deus. Esse é o melhor caminho para ter o Deus do teu lado. Agora, quando você não é humilde, ou seja, quando você é orgulhoso, quando você acha que sabe de tudo, você sabe mais do que Deus, você sabe um caminho melhor do que Deus, você vai fazer coisa melhor do que Deus faria, isso não vai ganhar a ajuda de Deus para você. Quando nós ignoramos Deus, rejeitamos o seu conselho, não queremos a sua repreensão, nós não vamos ter a ajuda de Deus. Nós vamos ter o abandono de Deus. Leia Provérbios capítulo 1. Deus vai nos abandonar. Deus falou, você vai me procurar, você não vai me achar. Você não vai acordar de madrugada e pedir, procurar, clamar por mim. Eu vou rir de você. Por quê? Porque não quis minha sabedoria, você não quis o meu conselho, não quis a minha repreensão. Então, humilhai-vos perante Deus e Ele vai nos exaltar. Quando a gente se exalta perante Deus e se coloca acima de Deus, achando que sabemos mais de Deus e fazendo assim, então Deus fala, ok, eu vou ter que resistir você. Então nós não queremos isso, é claro, queremos Deus do nosso lado. Então, hoje nós vamos ver a terceira e última parte desse estudo de quando as coisas ficam piores, que nós estamos vendo tentações que o inimigo vem nessas horas para tentar nos derrubar. E hoje nós vamos ver duas tentações. A primeira delas é vingança. Desejo de vingança. Olha o versículo 23, o último que nós lemos. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara, tal era todo o conselho de Aitofel, assim como com Davi, como para com Absalão. Aqui nós temos um conselho terrível. Terrível. Aitofel falou o seguinte, Absalão, pega as concubinas do seu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio, e aqui ele fala, possui as concubinas do teu pai. Agora, para que ele queria isso? Qual era o motivo deste conselho? Bom, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Aitofel aqui deu esse péssimo conselho, esse malíssimo conselho, mas havia um motivo. O motivo é que uma vez que ele fizesse isso, ele estaria publicamente tomando uma posição em que seria praticamente irreconciliável o relacionamento de Absalão e seu pai Davi. Agora entenda, as pessoas que estavam com Davi estavam se arriscando, com Absalão estavam se arriscando. Por quê? Estavam se rebelando contra o rei. E se eles estão se rebelando contra o rei, dependendo como fosse essa rebelião, se eles perdessem, eles poderiam estar encrencados. Então era muito importante, eles não sabiam se Absalão iria voltar atrás. Eles não sabiam, por exemplo, se Davi iria se reconciliar, mandar um mensageiro e falar, filho, deixa disso, vamos para com isso, você pode ser rei. Eles não sabiam de nada. Então eles queriam selar. Eles queriam selar isso uma vez por todas e falar, pronto, aqui não tem mais retorno. Eles queriam queimar as pontes, eles queriam trancar a porta e jogar a chave fora. Eles queriam fazer a situação que não houvesse mais retorno. Esse era o motivo que ele falou, tanto que ele fala aqui no versículo 21, e vai fortalecer a mão de todos aqueles que estão contigo. Por quê? Tinha muita gente que estava ainda meio que sem estar muito fortalecido. E fazendo isso, Absalão, você vai fortalecer e você vai consolidar essa situação e as pessoas vão ficar muito animadas. Agora, o problema é que Aitofel era outrora conselheiro de Davi. Olha o versículo 23. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, aí vai lá para o final do versículo, assim para com Davi como para Absalão.
Veja bem, nesse exato momento, Aitofel não estava aconselhando Davi, porque Aitofel tomou partido com Absalão, e ele estava agora aconselhando Absalão. Mas quando era Davi que estava no trono, ele aconselhava Davi. Então aqui nós temos alguém que era um aliado, um conselheiro, um amigo, supostamente, de Davi, que tinha virado casaca, tinha traído, tinha tomado o partido oposto, e agora estava aconselhando, estava instruindo como melhor e mais perturbar, derrotar, impactar Davi. Davi aqui poderia ser tomado por um desejo de vingança. O meu amigo, o meu conselheiro, que me aconselhava, que eu ouvia, nós jantávamos juntos, almoçávamos juntos, e andávamos juntos e conversávamos, e você era o meu conselheiro, meu amigo, e agora você está recomendando o meu filho fazer o quê? Você está selando, você está tornando isso algo irreconciliável. E Aitofel sabia disso. Foi por isso que ele deu essas instruções. As pessoas não sabiam. Aitofel conhecia muito bem Davi. As pessoas nem tanto, mas Aitofel conhecia as fraquezas de Davi. E Davi, como nós já sabemos, tinha uma fama de ser muito leniente com seus filhos. Lembram Amnon, que estrupou sua meia-irmã Tamar? O que foi que ele fez? Nada. Nada. Por quê? Porque é meu filho. O povo temia. Quem sabe aqui o rei Davi vai fazer também? Nada. Quem sabe aqui ele vai deixar Absalão assumir o trono? Quem sabe aqui Absalão, que queria muito a atenção do pai. Davi, lembra? Você olha a história passada, Davi não mandou chamar ele, foi Joabe que bolou uma história para que ele voltasse. Quando ele chegou, ele falou: sai daqui, não quero ver sua cara. Aí depois mandou chamar, aí ficou aquele tempo. Tudo isso Absalão estava sedento por atenção do pai. E Aitofel sabia, quem sabe Davi vai deixar isso para lá, quem sabe Absalão vai se reconciliar com o pai, quem sabe a coisa vai melhorar, e como é que nós, os rebeldes, ficamos? Então ele falou: faça isso, para que todo Israel veja, para que todo mundo saiba, e para que essa situação seja selada, e não tenha mais retorno, e garantisse a segurança dos rebeldes do lado dele. Davi, no entanto, fez algo diferente. Davi, nesse processo todo, parece que quanto mais os seus inimigos o empurravam, mais Davi dependia de Deus. Vemos aqui vários exemplos nas últimas semanas, no capítulo 16 de 2 Samuel, quando vieram com fofoca, com acusação, com mentiras. E cada vez que as pessoas vinham, ele se lançava cada vez mais e mais nas mãos de Deus, e ele não buscou vingança. Quanto mais maldoso era o ataque contra Davi, mais espiritual Davi se tornava. E assim que deve ser. Seria muito fácil aqui Davi buscar vingança, mas não foi o que ele fez. Existem duas lições aqui que nós podemos aprender quando a tentação de buscar vingança aparecer. Quando você está numa situação delicada e alguém vem e coloca o pé na garganta, na goela, assim por dizer. Quando você está caído e alguém vem, um amigo talvez vem, e em vez de dar a mão, lhe dá um tapa. E vem aquele desejo de vingança. Tem duas lições aqui para você. Primeira coisa, Aitofel estava aconselhando Absalão como melhor prejudicar Davi. Olha 2 Samuel capítulo 17, vamos para o capítulo seguinte e olha no versículo 23, 2 Samuel 17, 23. Quanto mais atacavam Davi, mais ele dependia em Deus. Aitofel estava aconselhando Absalão, estava sendo uma pedra no sapato de Davi. 2 Samuel 17, 23. Vendo, pois, Aitofel que não se tinha seguido o seu conselho, abardou o jumento, levantou-se, foi para sua casa e para sua cidade, e deu ordem à sua casa
E o quê? E se enforcou e morreu. E foi sepultado na sepultura do seu pai. Veja bem, isso aqui quando fala, não tinham seguido o seu conselho, não foi sobre o capítulo 16 que está falando. Depois desse episódio das concubinas, ele teve uma ideia de juntar um exército, um pequeno exército, e sair atrás de Davi. Só que Absalão e alguns dos outros disseram, não. Façamos isso não, porque Davi é um homem de guerra, ele é um general, ele é experiente. Se a gente fizer isso, quem vai perder somos nós. Então decidiram não seguir o conselho de Aitofel. Quando Aitofel teve o seu conselho negado, rejeitado, foi o que ele fez? Foi para casa e se enforcou e morreu. Diga uma coisa. Quem removeu a pedra do sapato de Davi? Foi Davi? Davi precisou mandar alguém matar ele? Ele mesmo se enforcou. Por quê? Porque não aceitaram o meu conselho. Burro. Coitadinho, estou morrendo de pena. Deus causou algum desequilíbrio, eu não sei, mas o cara é tido como um oráculo. Aí porque uma vez recusaram, o cara faz biquinho, vai para casa e se mata. Bom, para Davi foi ótimo, que agora Davi não tinha alguém que o conhecia bem para aconselhar os seus inimigos. Quando você está numa situação que você está tentado a buscar a vingança, lembre-se disso. Deixe Deus vingar você. A mim pertence a vingança. Deixe que Deus, não vai você querer se vingar. Eu te garanto uma coisa, Deus vai te vingar muito melhor do que você jamais podia bolar. Pense numa vingança diabólica. Não, diabólica não. Numa vingança santa. Deus vai te vingar melhor. Melhor. Deus vai fazer um trabalho muito melhor do que você jamais poderia fazer, com a vantagem, você não vai ter imputado, você não vai ter maculado a sua alma, a sua reputação, o seu testemunho, nada. Deixa na mão de Deus, deixa que Deus faça. O segundo problema que eles tinham é que eles estavam no meio do deserto. Lembra, eles tinham, o povo todo que estava com Davi fugiu para o deserto, né? Veio Ziba, trouxe lá umas coisas, o famoso suborno, né? Para ficar com as terras de Mefibosete, mas entenda uma coisa, eles estavam no deserto. O deserto não tem supermercado, não tem água, não tem nada. Esse era o problema. Olhe ainda em 2 Samuel 17 e versículo 27. E sucedeu que chegando Davi a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lo-Debar e Barzilai, o Gealita, de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo e cevada e farinha e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, e mel e manteiga e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram Davi ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Deus supriu toda necessidade. Quando você está no deserto e lá do nada, um aliado amigo dele veio com comida, bebida e até camas aqui, ó. Tomaram camas porque estavam cansados. Levaram água e vinho e alimentos e mel porque estavam famintos, com fome. Então, quando nós dependemos de Deus, Deus vai trazer não só a solução, Deus vai trazer a provisão. Você está no deserto, não tem comida, não tem água, Deus vai lhe dar água, Deus vai lhe dar comida, Deus vai trazer a solução, Ele vai tirar aquela pedra no seu sapato, porque vingança pertence a Ele. Agora, se Davi tentasse ele bolar a vingança, ele bolar a solução, ele bolar a provisão, eu já sei o que eu vou fazer. Era tudo errado. Vamos esperar em Deus, vamos depender em Deus, vamos deixar que Deus traga a solução, deixar que Deus traga a provisão. O problema é que muitas vezes nós não damos sequer uma oportunidade para Deus agir. Nós não esperamos, nós não damos tempo para Deus agir, nós não damos oportunidade para Deus agir. E quem perde somos nós. Então vamos esperar em Deus, ao invés de entrar em pânico, Davi não fez isso, ao invés de entrar em desejo de vingança, Davi não fez isso, ele decidiu esperar em Deus.
Deus perdeu o seu trono temporariamente, perdeu o seu poder temporariamente, mas ele ainda tinha as bênçãos de Deus. Não busque vingança, aguarde no Senhor. Romanos 12:19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Gente, olha, não tem coisa mais sublime do que Deus vingar você. Não tem coisa mais maravilhosa do que você ver Deus vingando você. Uma situação que você foi ultrajado, você foi maltratado, você foi vitupirado, e o que você faz é o seguinte, você fala, Deus, eu não vou mexer um dedo, eu não vou falar uma palavra, eu vou entregar tudo na sua mão. Pode demorar uma semana, um mês, um ano, pode demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas acontece. E quando acontece, quando vem, é maravilhoso, porque você sabe que é de Deus. Mas aqui fala, não vos vingueis a vós mesmos. Deus fala, você tem direito à vingança. Deixa que eu faça. Só você não faça, deixa que eu faça. Você vai ter sua vingança, mas eu que vou fazer, eu que vou trazer a sua vingança. Deixa comigo. E Deus faz isso. Mais uma coisa, vamos para 2 Samuel 19, um capítulo a mais, 2 Samuel 19. Vamos ver mais uma, última tentação de hoje. Última tentação que veio a Davi nesse momento, nesse episódio. Eu vou ler do versículo 1 de 2 Samuel 19 até o 6. Acompanhe comigo, por favor. E disseram a Joabe, eis que o rei anda chorando e lastima-se do próprio Absalão. Deixa eu só por aqui dizer o seguinte. Desde a nossa última leitura que nós fizemos aqui, aconteceu muita coisa. Houve guerra, houve batalhas e Absalão morreu. Foi morto. Tá? E Joabe foi informado que o rei andava chorando e se lastimando por Absalão, o seu filho que havia morrido. Tá? Versículo 2. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo. Porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer, muito triste está o rei por causa de seu filho. Então veja bem, houve uma guerra, uma batalha, sofrimento, luta, muitos morreram, conseguiram derrotar os rebeldes, conseguiram trazer vitória, está tudo feliz, demos! Aí disseram, pois é, só que o rei está triste chorando, porque o filho dele morreu. Bom, aí todo mundo, aí perdeu a graça. Todas as pessoas do lado dele que estavam felizes com a vitória, agora ficaram tristes e desanimados. Versículo 3. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o faz quando envergonhado foge da peleja. Ou seja, em vez de voltar para a cidade, em triunfo e vitória, com grande desfile, entraram todos escondidos, cabeças baixas, pelos cantos, como se tivessem sido derrotados. É o que fala aqui, ó. Naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas, ou seja, escondido. Como o faz quando envergonhado se foge. Olha que situação. 4. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse, hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida das tuas concubinas, amando tu aos teus inimigos, e odiando aos teus amigos, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, estarias bem contente. João fala, você estaria contente se gente tudo morto, mas se o seu filho Absalão estivesse vivo, você estava pulando de alegria. Então você odeia os seus amigos, você odeia os seus aliados, você odeia os seus servos, os seus soldados, os seus príncipes. E o povo, ó rei Davi, está por aqui, ó.
Sim, pastor, qual foi, ou que é, essa tentação, esse tropeço que Satanás traz? Esse tropeço é muito importante, muito comum, muito comum. E, infelizmente, muito mais popular do que você imagina. E é o seguinte: é lealdade errada. Lealdade errada. Davi deveria estar leal aos seus amigos que estavam do seu lado, mas não. Ele estava demonstrando lealdade ao seu filho morto, o mesmo filho que tomou o trono dele, expulsou da cidade, causou uma guerra onde muita gente morreu e outros tantos arriscaram a vida. Davi tomou o lado dele. Davi tomou o lado dele. Quando nós tomamos lealdades erradas, isso complica muitíssimo nossas vidas. Agora entenda, isso daqui era o calcanhar de Aquiles de Davi, ou um dos. Isso daqui era um dos pontos fracos de Davi. Você lembra, veja só, lealdade é algo muito nobre, é algo muito importante e sim, muito raro. No entanto, a lealdade a algo errado, lealdade a uma coisa errada, é altamente perigoso. Altamente perigoso. É difícil entender Davi, que era tão melhor em tantas coisas. Nesse ponto, ele falhava. Absalão era um traidor. Absalão era um rebelde. Ele estava se usando da nação. Ele estava disposto a destruir a nação para conseguir o que ele queria. Até parece algumas pessoas em Brasília que eu conheço. Ouvi falar. Estão dispostos para ganho pessoal acabar com a nação. Eu vou ser rei. Nem que eu tenha que ter guerra, morrer metade da nação, destruir tudo, mas eu vou ter o que eu quero. Eu vou me aproveitar, vou enganar. Ele ganhou o coração das pessoas com engano, com mentira. Esse era Absalão. Sim, ele era filho de Davi, mas ele também era todas estas outras coisas. No entanto, aqui Davi escolheu ficar do lado do seu filho. Ele ficou chorando, se lamentando, gritando em alta voz para todo mundo ouvir: meu filho, Absalão. E os seus soldados que caíram mortos defendendo você e a sua família e o seu trono? E as pessoas que tiveram perda material defendendo você, a sua família e o seu trono? As pessoas que estão voltando vitoriosos, mas envergonhados, cabisbaixos, arrastando os pés. E também com medo de falar: ganhamos! Quem está celebrando a morte do meu filho, pode prender e cortar a cabeça dele. Está todo mundo andando em ovos, sem saber direito, né, o que estava acontecendo. Peraí, estava lutando, agora ele está... Ninguém estava entendendo nada. Ele fizeram a mesma coisa com Amnon. Amnon estrupou sua meia-irmã, a lei era clara, ele tinha que tomar providências. O que foi que ele fez? Nada. Por quê? É meu filho. Aí Absalão foi e matou Amnon. Algo que Davi deveria ter feito ou tomado providência. O que foi que ele fez contra Absalão? Nada. Por quê? Porque ele é meu filho. Sabe o que é isso? Lealdade errada. Gente, pode ser o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, sua avó. Errado, errado. 2 pesos e 2 medidas são abomináveis ao Senhor. Só porque ele é pai, é mãe, é amigo, é irmão, é filho, não faz o certo errado e do errado certo, gente. Errado, errado, seja lá quem for. Não existe exceção, não existe 2 pesos e 2 medidas. Não interessa. Mas pastor, é meu pai, é minha mãe, é meu filho. Está errado.
Errado é errado. Lealdade errada. Eu vou falar sobre time de futebol. Tem gente que mata e morre por causa de time de futebol. Francamente, vai ter cabeça oca. Sabe o que é isso? Lealdade errada. Político, eu sou do partido tal. Ele rouba, mas é do meu partido, eu vou votar nele. Não, você é mais imbecil do que aparenta. Pode falar imbecil do púlpito? Pode, né? Está liberado, beleza. Lealdade errada. Gente, lealdade errada é um problema. Nós devemos ser leais à verdade, ao Deus da verdade. O resto, vamos ser leais ao que é certo. Vamos ser leais e fiéis ao que é certo a Deus. E não ficar, está errado, mas ele é o meu político de estimação. Ele pode pintar, fazer o que quiser, ele sempre vai ser um santo para mim. Tem muita gente que pensa assim, gente. O meu filhinho não faz nada de errado. Não? Você vai na escola brigar com a professora porque o seu filhinho é um anjo, é um santo. Hoje é escola, amanhã é delegacia. Doutor, seu delegado, houve engano, meu filho é um santo. Ele é um santo, não dizer o quê? Um santo o quê? Um santo... Sabe o que é isso? Lealdade errada. Gente, se seu filho está errado, seu filho está errado. Sua filha está errada, a sua filha está errada. Se o seu pai está errado, sua mãe está errada, então eles estão errados. Sim, devemos honrar nossos pais, mas honrar não é você passar a mão por cima do erro, não. Errado, errado. E tem que dar nome aos bois. Você está errado. Você é meu pai, você é minha mãe, eu lhe amo, lhe respeito, mas você está errado. Algumas lições que podemos aprender aqui rapidinho. Número 1. Família nunca vem na frente de dever. Como assim dever, pastor? De fazer o que é certo, de fazer o que é correto. Nunca coloque a sua família ou qualquer outra coisa antes, acima de Deus. Muita gente, veja bem, muita gente fala, não, pastor, que é família. Se é família, então, concordo. Gente, Deus criou a família. Mas a família não toma o lugar de Deus. Ou qualquer outra coisa. Entende que é o trabalho. Tivemos um caso aqui, anos atrás. A pessoa estava na igreja, estava indo muito bem. Ficou desempregado. Com o passar do tempo, veio uma oferta de emprego. Para trabalhar, tipo um gerente, supervisor de um bar. Bom, adivinha a minha opinião, o que eu tenho a dizer sobre isso. A resposta que me foi dada por essa pessoa foi o seguinte: mas pastor, é trabalho. Eu falei, sim, irmão, mas é errado. Mas é trabalho. Eu falei, não interessa, é errado. Então se for vender maconha, fica certo porque é trabalho? Errado. Para variar, o conselho não foi ouvido, essa pessoa foi para esse emprego. Com o passar do tempo, ele pôde vir para a igreja, claro. Se envolveu com uma colega de trabalho. O seu casamento foi para o espaço. Depois ele perdeu o emprego. Então perdeu o emprego, perdeu a família. E hoje está desempregado. Aí eu pergunto, adiantou alguma coisa? Não seria melhor ter esperado em Deus? Não, pastor, mas é trabalho. É para a família. Você nunca precisa fazer o errado para fazer o que é certo. Se você tem que fazer algo de errado para fazer o que é certo, não faça. Deus nunca pede para você fazer o que é errado para poder fazer o que é certo. Não é de Deus. Então não coloque família acima de Deus. Veja bem, eu sou pró-família. Família é importante.
Deus inventou, criou, estabeleceu a família, entendam, eu não estou dizendo que família não é importante, mas família não toma o lugar de Deus. E Davi aqui colocou a família dele em primeiro lugar. Mas pastor, nós não devemos colocar a família em primeiro lugar? Não, Deus deve ser em primeiro lugar. Deixe bem claro, Deus. Trabalho é importante, a Bíblia fala que devemos trabalhar, mas não vem no lugar de Deus. Família não precede certo e errado, não precede as coisas de Deus. O plano de Deus envolve a família, mas jamais tomar o lugar dele. Muita gente julga uma situação de acordo com o laço familiar. Bom, para você é errado, mas para o meu irmão está certo. Vai. Segunda lição desse episódio de lealdades erradas. Aqui na vida de Davi, nós vimos que ele teve lealdade errada, primeiramente aqui nesse micro episódio, primeiro com Amnon, depois 2 vezes com Absalão. Então veja uma coisa, no plano de Deus, na escolinha de Deus, se você não passar naquela prova, naquele teste, você vai voltar e repetir a mesma prova mais adiante. Davi passou por isso, não aprendeu? Amnon. Segunda vez, Absalão. Não passou. Terceira vez, Absalão. Gente, se você não aprender a primeira vez, você vai ter que fazer ela de novo, e de novo, e de novo. Ah, pastor, mas eu não quero isso. Então aprenda na primeira vez. Aprenda a lição, porque senão você vai ter que voltar, vai ter que repetir a classe. Aprenda a confiar em Deus. Eu não. Ok, então você vai passar o resto da vida tomando lapada de Deus. Até você aprender a confiar nele. Gente, até a gente aprender a lição, a gente não pode ir para frente. Sabe, outro dia, deixa eu ver como eu posso contar isso sem comprometer ninguém, mas é como eu cheguei para o meu irmão e falei, não, me ensina aí umas coisas de medicina. Como assim? Não, me ensina aí como é que funciona os remédios e a ação no corpo, a química e a biologia. Me explica aí rapidinho. Não, gente, existe, é um processo. Você precisa aprender uma coisa para aprender outra. A lição aqui vai depender do seu conhecimento aqui. E esse conhecimento aqui vai depender do seu conhecimento aqui. Então você aprendendo em etapas. Não dá, me explica aí como é que faz uma cirurgia, irmão. Não, você pega o bisturi e você faz assim, ó, tchá. Não é assim. Existe várias áreas que se interagem sinergicamente. Pois é, assim é o plano de Deus. E até você aprender o básico, você não vai para frente. Camila, me ensina aí a programar, por favor. Mas rapidinho, 10 minutos. Coisa simples. Gente, para você chegar a programar, você tem que fazer cálculo, tem que fazer lógica. Cálculo é ótimo, né? Tem que fazer lógicas, tem que fazer. Olha, tanta coisa você tem que aprender para poder fazer o programa. E se você não aprender os preliminares, você não vai fazer nada. E você vai ter que voltar e repetir e fazer aquela prova, passar por aquele teste, tudo de novo. É isso que você quer? Não, pastor, não é isso que eu quero. A mesma coisa que aconteceu com Eli. Eli tinha 2 filhos que pintavam e bordavam. Eles ficavam na porta do tabernáculo, eles roubavam as ofertas de Deus para eles. Eles deitavam com as mulheres que vinham para o templo, alegando Deus, sabe lá o quê. Eli sabia de tudo, mas eram os filhos dele. Olha o que Deus falou aqui em 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, versículo 29. Deus fala assim, por que, isso é Deus falando com Eli, por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Por que você honra
os teus filhos mais do que mim. Sabe como nós podemos honrar a Deus menos? Honrando outra coisa no lugar de Deus. Aqui Eli, um grande profeta sacerdote, estava honrando seus filhos mais do que a Deus. Como? Os seus filhos estavam pintando e bordando, ele sabia, mas não falou nada. Logo após esse episódio, morreu os 2 filhos, Hofni e Finéias, e morreu Eli também. Os 3 morreram. Por quê? Porque não estavam honrando Deus. Eli não estava fazendo aquilo, mas ele estava sabendo e não falou, não fez nada, porque honrou mais os seus filhos do que a Deus. Davi precisou aprender essa lição. Se a gente não aprender qualquer lição, não só essa, qualquer lição, se nós não aprendermos, então a gente não vamos progredir espiritualmente, nós não vamos crescer espiritualmente, vamos ficar parado, repetindo a mesma coisa o resto da vida. Por isso que tem muita gente, Paulo fala aos Gálatas, se não me engano, ele fala assim, olha, já era hora, já era tempo, depois de tanto tempo, tanto ministrar, já era hora de vocês serem mestres, de vocês serem maduros, mas não, vocês estão ainda bebendo leite, vocês são ainda imaturos, sabe por quê? Porque estavam atolados, presos de algum ponto, e os cabeça dura não aprendiam. Então tem que estar na igreja 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos, mas não sai daquilo. Por quê? Fica repetindo a mesma aula, não aprende a lição. Então, Deus fala, não tem problema, vamos ficar aí o resto da vida se quiser. E a pessoa nunca progride, nunca avança, nunca cresce, porque nunca aprendeu a lição. E a última coisa desta noite aqui, Davi aqui já estava com 60 e poucos anos. E a tentação vinha grossa e forte. E até, se você ler o final do livro, até o leito da sua morte, Davi estava deitado na cama, perto da morte, no seu leito mortal, e mesmo no leito mortal, ele precisou contragir uma rebelião para tomar o trono de Salomão. Sim, pastor. Qual a lição? A lição é que nós nunca ficamos velhos demais. Nós nunca ficamos espirituais demais. Nós nunca ficamos nada demais ao ponto de não sermos suscetíveis a tentações. Ninguém aqui pode dizer, já estou velho demais, eu não vou ser mais tentado. Vai. Eu já sou espiritual demais, eu não tenho como ser tentado. Tenho. Eu estou na igreja 88 mil anos, eu não vou mais ser tentado. Vai. Enquanto você e eu estivermos neste corpo, nesta carne, nessa terra, estaremos sujeitos a tentações. Você não vai chegar a um ponto que você vai estar isento. Você não vai chegar a um ponto na sua vida que você vai dizer, pronto, agora parou. Não. Isso está reservado para o céu. Tá? No céu não vai ter mais tentação. No céu não vai ter mais tribulação. Porque no céu não vai ter pecado, no céu não vai ter mais carne, no céu não vai ter diabo. Então o céu vai ser o céu. Por aqui na terra, nós temos a carne, nós temos o mundo, nós temos o diabo. E esses 3 vão nos azucrinar, nos perturbar, nos tentar, nos combater a cada dia. Então, aquele crente que acha, que bom, estou na igreja já faz 2 semanas, minha vida está maravilhosa. Agora vai ser um mar de rosas. Eu botei minha oferta, eu fui para o culto essa semana, está tudo perfeito. O quê? Você não sabe nada, ignorante. Vai ler a Bíblia, vai ver aqui. Não vai. Pastor, você não está me encorajando. Bom, eu não quero que você fique achando que vai tudo ser... Gente, Davi estava com 60 e poucos anos, passou por tanta coisa, quando a coisa não podia ficar pior, ficou. Quando tudo que podia ter errado estava dando errado, teve mais coisa para o errado. Gente, só tem uma saída. Também eu não quero, né, pastor? Então pronto, então pode reclamar e se conforme. Eu vou terminar com isso daqui, Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação,
porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Nós suportamos tentação. Suportar quer dizer não cair nela. Tá? Não há vantagem nenhuma em ser tentado. Aqui está falando, bem-aventurado o homem que é tentado. Não está dizendo isso. Bem-aventurado o homem que suporta, que carrega, que resiste, que vence a tentação. E para quem faz isso, fala aqui, olha, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então veja bem, aqui existe uma relação direta entre suportar, resistir, vencer a tentação e amar Deus. Quem ama Deus, resiste. Não estou dizendo que você vai ser impecável, perfeito, santo. Não é isso. Mas quando a sua vida é caracterizada por mais em cair na tentação do que suportar a tentação, o problema está no seu amor com Deus. Ah, pastor, mas eu amo Deus. Só em falar em Deus é parar. Eu fico todo arrepiado. Chega no meu coração, faz papo. Eu fico todo arrepiado. Gente, isso não é amor, isso é frescura. Amor é um verbo. Deus amou o mundo que deu. Amar é um verbo. A gente ama fazendo, demonstrando. Isso é amor. E quem ama, quem faz coisas para Deus, resiste e suporta a tentação e receberá uma coroa de vida que o Senhor reservou. Agora, quando você, eu estou nem aí para Deus, eu faço coisa para Deus quando eu quero, se não estiver chovendo, se eu estiver afim, e na hora eu penso uma desculpa para não fazer. Pronto. Se essa é a sua atitude, eu lhe garanto que o seu suportar e tentação está lá no vermelho. A ligação é essa. Tentação é um exercício espiritual para a nossa fé. Tentação é um peso. Vai para a academia para malhar? Você começa o quê? Você começa com um peso leve. Pois é. Mas se você ficar só naquele peso leve, não vai ter efeito. Você tem que de vez em quando aumentar aquele peso. Aí você aumenta o peso um pouquinho mais. Aí você vai aumentando aos poucos e o seu músculo vai crescendo. Eu não vou flexionar os músculos, senão vai rasgar a camisa, vai ficar toda a camisa rasgada aqui em cima, mas entenda, cada vez que a gente chega naquele tentação, a gente pega e faz assim, dá não tem problema, mas sua fé não vai crescer. Sua fé não vai crescer. E Deus é fiel, não vai nos deixar ser tentado além daquilo que podemos suportar. Deus está dizendo, eu não vou deixar você pegar lá, levanta esses 200 quilos. Deus não vai fazer isso, porque Ele é fiel. Ele vai fazer, levante 2 quilos, agora levante 3, bota mais um, levante 4. Deus é fiel e não deixará ser tentado além do que pode suportar. Mas aquilo que Ele tenta, aquilo que Ele deixa você ser tentado, levante aquilo, suporte aquilo, que sua fé vai crescer. E seu amor por Ele vai crescer, porque você não pode amar Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Está lá em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então entenda, a tentação é um exercício para a sua fé. E quando você falha na sua fé, quando você falha na tentação, o problema é que o seu amor, o problema é que sua fé que está fraca. E Deus permite tentações em nossas vidas para nos fortalecer, para a gente crescer e nada mais. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado por ser